Olá pessoal, a Arquitetura Viva traz para vocês esta semana como exterminar baratas da sua casa naturalmente. Antes de ir ao tema da semana, convido vocês a visitar a nossa loja, onde há muitos cursos interessantes para você, estudante de arquitetura, para você, arquiteto, para você que cuida da sua casa com carinho, quer vê-la sempre cheirosa, bem arrumada, bonita. Há cursos bem bacanas. Visite a nossa loja e boas compras. Indo então ao tema da semana, como exterminar baratas da sua casa naturalmente. Para algumas pessoas que têm catissaridafobia ou fobia de baratas, este é um bicho asqueroso, nojento, terrível, com antenas balançantes. Quantas baratas existem? São entre 5 e 10 mil espécies do inseto que vivem na Terra há 325 milhões de anos. As principais são 3. Americanas. Vivem em locais escuros como sótãos, porões e esgoto. Comuns no mundo todo, são maiores e fazem voos curtos. Germânica. Habita mais cozinhas e banheiros, dispensa de alimentos, máquinas de café. Elas têm asa, mas não voam. São mais comuns nas cidades. O terceiro tipo é o de Madagascar. Ele vive em chão de florestas tropicais, principalmente Madagascar. Esta espécie não é considerada uma praga urbana, na verdade. É até criada como bicho de estimação. São famosas pelo alto assobio que fazem quando se sentem ameaçadas. Uma questão sempre levantada: é verdade que resistem à radiação nuclear? É mito. Mito da década de 60 em razão de relatos sobre a bomba de Hiroshima. Por ser um inseto, até que é resistente, por ter divisão celular mais lenta. Mas há seres mais resistentes que ela nesse quesito. A unidade radioativa é o rad. A barata resiste a 20 mil rads. O caruncho de madeira aguenta 48 mil rads. A mosca das frutas, 64 mil rads. Uma bomba como a de Hiroshima tem 34 mil. Ou seja, elas não sobreviveriam. A mosca da fruta sim, o caruncho da madeira provavelmente. O que comem as baratas? Comem quase tudo, inclusive outras baratas e seres humanos. Mordem com a mandíbula forte, não têm dentes, mas raspam até deixar buraco. Adoram restos de leite ressecado na boca de bebês adormecidos e cerveja azeda quente. Este último, cerveja azeda quente, é o que gostam mais. Também gostam de papel, cigarros e plástico e muitas outras coisas. Só detestam mesmo o pepino. A barata tem sua utilidade. Como todo ser da natureza, ela tem sua serventia. Se elas desaparecessem, seria um enorme impacto negativo sobre as florestas pelo mundo, porque seriam o fim do ciclo de nitrogênio na natureza. As baratas são seres saprófagos. Elas se alimentam de matéria em decomposição que contém muito nitrogênio e eliminam nas fezes, que é absorvido pelo solo e aproveitado pelas plantas, um fertilizante natural. O desequilíbrio ecológico se daria também porque o lixo biológico aumentaria nos cemitérios e esgotos principalmente. Outras alterações ecológicas, como perda de algumas espécies e o aumento de outras. As baratas são alimentação para predadores como algumas aves e pequenos mamíferos, que por sua vez alimentam gatos, lobos e coiotes, répteis, águias e outras aves de rapina. O desaparecimento das baratas provocaria um prejuízo em efeito cascata no bem-estar de todas essas espécies, que por sua vez geraria um devastador desequilíbrio na vida selvagem em todo o mundo. Especialistas americanos dizem que está havendo uma diminuição no número de baratas no mundo nos últimos anos, mas não há ameaça de extinção. Baratas de estimação. Há quem goste de criar animais exóticos, como jiboias, iguanas, cacatuas, mas há ainda mais exóticos, como as baratas gigantes de Madagascar, que medem o tamanho de uma mão adulta. Não pense que é apenas em Madagascar. Aqui no Brasil fizeram uma reportagem em 2013 de uma veterinária de Brasília que tinha, entre outros bichos exóticos, um criadouro com, pasmem, 100 baratas destas. Muito bem alimentadas, com frutas, verduras e uma mistura de cereais triturados misturados com cálcio e água. Ela afirmou ter gosto por animais exóticos desde criança. As criaturinhas vieram em 2010 da Flórida, Estados Unidos. Questão de higiene e saúde. Evidente que, por questões de saúde e higiene, devemos evitá-las e eliminá-las do ambiente doméstico, as baratas comuns, mais precisamente. Porque, ao contrário da veterinária de Brasília, são poucas as pessoas que têm a intenção de criá-las como bichos de estimação, principalmente as baratas comuns. Elas transmitem doenças e podem contaminar nossa comida sem que nos demos conta. Onde se escondem na casa? Antes de ir ao combate, é fundamental conhecer o campo de batalha. Saiba onde está o inimigo para derrotá-lo.
Elas deixam para atacar à noite quando estamos dormindo, porque assim a possibilidade de serem pisoteadas é quase zero. Todos os seus sensores espalhados por todo o corpo, sensores de luz, de presença, de direção, as alertas se há presença de ameaça próxima. São capazes de fugir até lhes faltando parte do corpo, mesmo que seja a cabeça. Vêm da rua e podem entrar por pequenas frestas na porta principal ou janelas ou ralos e tubulações. Durante o dia, escondem-se preferencialmente nas fendas e rachaduras de móveis, na cozinha e no banheiro, móveis de madeira, debaixo de pisos de madeira, lugares onde haja detritos, madeira ou latas de lixo, tubulação de esgoto, canos da cozinha, do banheiro, área de serviço, saídas de gás, calefação ou ar-condicionado, caixas elétricas, falso teto, entre outros. E atrás ou embaixo da geladeira, fornos, liquidificadores, micro-ondas e outros eletrodomésticos, caixas de papelão, caixotes e lugares de armazenamento de roupas, papéis, telas, ração de animais de estimação, entre outros. Como evitar que venham? Vede os espaços ao redor da lava-louças, pias, chuveiros e banheiras. Mantenha a cozinha e o banheiro bem secos. Aspire ou varra, se for o caso, regularmente espaços embaixo e vãos entre eles e as paredes. Poltronas, camas, colchões, almofadas, tapetes. Limpe todas as caixas ou estantes onde coloca livros, documentos e roupas e etc. Evite deixar pratos sujos ou restos de comida na sua cozinha. Vede bem todos os seus alimentos e os de seus animais de estimação. Colocar uma tela protetora embaixo dos ralos nas áreas externas, limpando sempre para evitar entupimento. Como combater? Folha de louro. Coloque folhas de louro picadas nos locais onde você suspeita que as baratas se escondam. Baratas não suportam o odor e se afastam imediatamente. Óleo de alecrim. Pingue 2 gotinhas de óleo essencial de alecrim em chumaços de algodão e espalhar pelos cantos da casa a cada 2 dias. Reaplique para espantar as baratas, mas aplique com moderação para não provocar nenhuma reação respiratória nos seus animais de estimação. Pepino. Corte como se fosse colocar em uma salada e espalhe nos locais da casa onde as baratas passam. Tal qual a folha de louro, as baratas não suportam o cheiro do pepino e se afastarão. Cebola e ácido bórico. Solução com um custo bem acessível consiste em misturar meia cebola finamente picada, meio copo de farinha comum, um pouco de cerveja ou água, uma pitada de açúcar, 3 ou 4 colheres pequenas de ácido bórico, que pode ser encontrado em farmácias. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture-os até formar uma pasta. Aplique espalhando pela casa em pequenos recipientes como tampas de garrafa nos locais onde costumam passar as baratas. Mantenha longe dos animais de estimação, solução pode ser tóxica para eles. No lugar da cebola pode ser qualquer outra coisa que atraia as baratas. Pode ser cerveja, leite, ovos, açúcar, chocolate, etc. Bicarbonato de sódio e açúcar. Misture um copo de cada uma das substâncias e espalhe em pequenos recipientes pela casa. As baratas se sentirão atraídas pelo açúcar e ao ingerirem a mistura, o bicarbonato causará desconforto para elas por gerarem muitos gases. Bórax, um ingrediente natural usado na fabricação de sabão. Espalhem pelos locais que elas passam. Ao encostarem-se ao bórax, elas desidratarão e morrerão. Nepenta, também conhecido como erva de gato. As baratas não suportam o cheiro da nepenta da mesma maneira que as folhas de louro. Tenha esta erva plantada em diferentes vasos espalhados pela casa. Cerveja mais detergente. Basta espalhar latas com restos de cerveja à noite pelos locais onde elas andam. Elas entram atraídas pelo cheiro da cerveja e ficam presas. No dia seguinte, já sabe o que fazer. Detergente dentro dessas latas. Detergente apenas. Detergente serve para decompor gordura, por isso é usado para lavar louça. E baratas têm gordura no corpo. Agite o frasco com água e detergente e jogue sobre ela, principalmente na parte de baixo, a barriga. E o detergente dissolverá e enfraquecerá a carapuça, entrando nas aberturas respiratórias do inseto e morre por asfixia. A respiração das baratas se dá por meio de espiráculos, que são aberturas ao longo dos 2 lados do abdômen por onde o ar pode entrar e sair. Por isso é que ela asfixia. Gesso. Faça uma mistura em partes iguais de açúcar e gesso, que a fará estalar por dentro e não poderá se reproduzir. Preparado é inofensivo para os humanos e não contamina os alimentos. Coloca-se em tampinhas de garrafa, por exemplo,
vazias dentro dos armários, móveis e bancadas. Fermento. Faça uma mistura em partes iguais. O fermento causará a morte da barata e o açúcar a atrairá. Pode espalhar em pequenas tampinhas pelos locais que a barata passar. Agora você já sabe combater as baratas respeitando mais o meio ambiente. Deixe o seu comentário, nos informe como foi a sua experiência com as baratas, com o extermínio delas com essas metodologias. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, nos sigam nas redes sociais e lembre-se, visite a nossa loja e boas compras. Até o próximo vídeo. Obrigado.